Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje, gente, eu vou receber um cara que é fantástico, né? Eu estou tendo a honra, a oportunidade aqui de conversar com ele. Ele acabou de defender o doutorado dele e estou dividindo com vocês essa alegria que é de todo mundo que é amigo dele, porque não teve uma pessoa que não disse, Léo, tenho certeza que vai ser incrível, e foi incrível a defesa dele, ele arrasou. E olha que privilégio nosso, né, ter o doutor Léo Pérez aqui junto com a gente. Ele é apaixonado pelo ensino de matemática e ele é defensor das mentalidades matemáticas. E é exatamente esse universo que a gente vai explorar um pouquinho aqui com ele no programa. Léo, seja bem-vindo, né? E eu já quero começar te colocando uma pergunta, né? Eu quero saber como que você percebe a integração entre a matemática e as tecnologias digitais. E eu quero saber como que essa integração contribui para o desenvolvimento profissional dos professores de matemática. Olá a todos aí que estão nos acompanhando, né? Então, Maíra, é interessante porque, assim, muito do que eu incluí na minha pesquisa, né, do doutorado, veio pelo fato daquilo que eu vivencio como professor dentro da sala de aula, né? Então, antes de falar aí das próprias mentalidades matemáticas, mas, assim, eu sempre acreditei muito que essa coisa dos recursos digitais podem trazer para a gente ali um maior engajamento, né? Nesse intuito sempre de proporcionar um aprendizado melhor para os nossos alunos, para que todos consigam aprender matemática. E aí, nos meus estudos, eu comecei, né, trabalhando com ensino híbrido, principalmente, eu comecei a implementar algumas coisas na minha prática, né? E, assim, aquilo ia trazendo resultados tão bacanas que vinha essa necessidade de partilhar, né, de levar isso para outros educadores e educadoras também. E aí, na minha pesquisa, eu tive essa oportunidade, né? Então, assim, qual que era a ideia? A gente pensar nessa coisa do ensino híbrido, de como que a tecnologia, essa coisa do online pode ser incorporado, né? Como o professor José Moura sempre diz, essa integração entre o melhor dos mundos, né? Que tem no presencial e no online, né? E aí, o que eu planejei trabalhar com os professores, né? De alguma forma, fazer com que eles pensassem sobre alguns princípios fundamentais. Porque quando a gente traz essa coisa do ensino híbrido, das tecnologias, da personalização, muda muito alguns aspectos da nossa prática, e muitas vezes eu falo que eu sou um cara meio quebrador de paradigmas, já, né? Não gosto de nada que é encaixotadinho, né? Que está tudo prontinho ali. Eu gosto de fazer as coisas de alguma forma diferente. Então, é aí que nós buscamos, né? Pensar sobre qual é o papel do aluno quando a gente traz essas mudanças para a sala de aula, qual é o papel do professor, né? Como que os recursos se encaixam nesse processo. Então, assim, nós pensamos em trabalhar com os professores dentro da homologia de processo, que a gente aprendeu até um pouco dentro da nova escola. Então, assim, planejar com eles atividades que fizessem eles pensarem sobre algumas coisas que estivessem ligado com aquilo que eles vão desenvolver com os alunos. Então, por exemplo, quando os professores foram estudar sobre ensino híbrido ou sobre letramento estatístico, que era um tema matemático que a gente tinha na formação, a proposta foi eles fazerem isso já de forma híbrida, né? E em alguns momentos, o que a gente tinha ali? Os professores tinham acesso a alguns materiais, por exemplo, para estudo, mas eles estavam no centro do processo de aprendizagem, né? Não era eu, enquanto formador, que trazia coisas prontas para apresentar para eles sobre alguma temática. Então, eles tinham liberdade de escolher o percurso com que eles queriam trilhar esse aprendizado, o tempo que eles iam levar para fazer isso, o ritmo, até a linguagem, né? Porque você tinha textos, você tinha vídeos, né? E a gente trazia, de alguma forma, também as ferramentas online, no sentido de coletar dados, né, dessa aprendizagem deles. Sempre perguntava quais são as certezas que você já tem, quais são as dúvidas que você ainda tem, e a gente ia usando essas informações para personalizar o ensino, que no caso da formação era personalizar a formação, porque nos próximos encontros eles podiam ter atividades mais condizentes com aquilo que eles precisavam, né?
Então, isso foi trazendo, assim, um ganho tão grande, né, que logo em breve a gente vai trazer algumas publicações aí da pesquisa também, porque os professores começaram a perceber os benefícios de aprender daquela forma. E aí a gente imagina que se eles veem benefícios nisso, se eles se desenvolveram profissionalmente trabalhando dessa forma, eles tendem também a acreditar que os alunos também podem aprender dessa forma, né? A gente trabalhou com a parceria colaborativa, então, se eles veem que eu posso aprender com o outro, né, matemática ou ensino híbrido, que os alunos também podem aprender uns com os outros, né? Então, isso foi uma experiência muito gratificante e que para a gente revelou aquilo que a gente tinha como hipótese mesmo, né, na pesquisa, de que é possível mudar a sala de aula dessa forma. Léo, que interessante, né, você fazer essa costura e trazer para a gente essa perspectiva de que, a partir do momento que eu vivencio o processo de aprendizagem, eu vivencio uma coisa muito mais profunda, que é uma mudança de mentalidade, na verdade, né, porque eu vejo que é possível o aprendizado, e é interessante também, né, a gente até contar um pouquinho para o nosso público, que é muito bonita essa ideia de que está tudo bem você, como professor, ainda continuar aprendendo, né? Porque o aprendizado, ele é um processo para a vida toda, né? É um processo que a gente vai levar em todas as nossas ações aí do dia a dia. Eu queria destacar um ponto, né? Porque você traz um pouco a questão da mentalidade matemática quando você fala da prática de ensino, né? Eu gostaria de saber como que essas mentalidades, elas se manifestam nas suas aulas e como que isso impacta o aprendizado dos alunos, né? Você falou um pouquinho de como que impacta o aprendizado do professor, vamos passar aí para como que isso impacta também o aprendizado do aluno. Sim, exatamente. E assim, e é interessante trazer pessoal o seguinte, que tem até uma frase que eu uso na minha tese da professora Isabel Larcão, que ela diz que não é possível desenvolver em alguém aquilo que você ainda não desenvolveu em si mesmo, né? Então, para mim, eu também passei por uma jornada de aprendizado para conseguir implementar coisas hoje até com professores, mas que primeiro eu precisei testar na minha prática, né? Então, essa mudança de mentalidade, o mindset que a gente fala, né? Precisava mudar em mim para que eu pudesse mudar também nos alunos depois, né, em outros professores. Eu tive contato primeiro com essa coisa da mentalidade matemática, né, nos trabalhos da Jo Boaler, né, eu conheci ela em 2018, ela já fazia parcerias com várias escolas, né, esse livrinho aqui, ó, né, que o pessoal pode encontrar aí depois, e traz reflexões que eu acho que são fundamentais para o professor de matemática, né, porque começa a quebrar aquilo que eu falei aqui, né, das crenças que a gente tem muito forte de algumas coisas, né, que a gente aprendeu dessa forma, então essa é a única forma de fazer. Então, assim, com os meus alunos, o que que eu comecei a fazer, né? Primeiro é legal esclarecer, assim, né, o que que a gente chama de mentalidades aqui. Então, ela fala muito que a gente tem uma mentalidade, pessoas que têm uma mentalidade fixa, são aquelas que acreditam, por exemplo, no aprendizado de matemática, que só pessoas com um dom de nascimento, assim, que conseguem aprender matemática, ou que têm um talento muito especial, né? Pessoas com uma inteligência muito acima dos outros. Então, essa pessoa, ela acredita que ou ela não consegue aprender matemática, que as pessoas dizem, de que, às vezes até as famílias, né, dizem assim, tipo, não, matemática eu também não era bom, né, ou, meu filho vai ser de humanas porque eu também sou, sabe, né, e isso vai entrando na mente das crianças ali de alguma forma. E ela acredita que isso é imutável, né, e até alunos que têm muitas vezes essa facilidade com matemática, eles chegam a arriscar pouco em alguns desafios, por exemplo, participar de algum tipo de competição e tal, com medo do fracasso, pelo fato de perder essa hierarquia que eles acreditam que é válida. E quando a gente muda para a mentalidade de crescimento, é a gente colocar na cabecinha de que aprender matemática depende, né, muito do seu esforço, da sua dedicação, das experiências que você vivencia, né, e que você consegue ir se desenvolvendo progressivamente, tá? Então, assim, eu começo já no sexto ano, quando eu recebo alunos, né, eu sou professor do sexto ao nono ano, eu recebo eles no sexto ano, a gente já começa a conversar, de que eu quero que nas minhas aulas eles errem bastante, né? Porque dentro dessa mentalidade de crescimento, a gente acredita que o erro é uma etapa do processo de aprendizado, né? É através do erro que a gente vai percebendo coisas e evoluindo na nossa compreensão.
Eu falo para eles, vocês acham que as melhores coisas que foram inventadas, elas foram descobertas de primeira, né? O cara testou a lâmpada e ela funcionou a primeira vez. Aí a gente fala, não, né? Esse processo também foi de teste, de retorno, de reflexão. Então, é isso que eu trago para eles. Então, vamos começar um assunto de matemática. Como eu falei da formação, eu evito chegar e já trazer coisas prontas. Ó, isso aqui que nós vamos aprender faz desse jeito e tal. Não, primeiro eu sempre pergunto para eles, como que vocês resolveriam esse problema? Como que vocês fariam esse procedimento aqui? E é legal que eles começam a trazer uma série de coisas que eu falo que a minha aula depois fica pautada naquilo que eles trazem, né? Isso que é legal. E aí, isso traz uma coisa tão forte, porque eles começam a perceber não só aquilo que ele conhece ou que ele propôs, mas o que o outro propôs. E no fim das contas, a gente vê que o método, que é mais conhecido da matemática, que muitas vezes a gente começa por ele, mas na verdade ele fica por último, porque a gente vai pegar todas aquelas ideias e vai avaliar. Não tem um método mais prático, né, que dá para a gente usar, mas depois de ter debatido isso tudo, né, então os alunos começam a criar essas conexões que a gente fala, né, eles compreendem a estrutura da matemática, eles compreendem as conexões que cada assunto tem com outras coisas dentro e fora da matemática, e aí a experiência que eu tenho é, quando eu faço depois com eles algum tipo de avaliação escrita, alguma coisa assim, eles não fazem muitas vezes do jeito que eu propus depois no final com o método. Eles começam a utilizar ou coisas que marcaram para eles, ou que os colegas também trouxeram de contribuição. Então, não vira uma matemática baseada em regras do tipo, se eu não sei a regra, então eu não sei nada, né? Mas não, eu tenho várias maneiras de pensar o mesmo problema porque eu participei de todas elas. E as próprias atividades, né? Como eu digo sempre assim, a Jo Boller fala disso nos livros dela. São atividades que a gente procura trazer assim para construir conhecimento com um piso baixo e um teto alto, né? Ou seja, piso baixo porque você coloca de uma forma atividades investigativas, exploratórias, que todos os alunos conseguem participar da aula, né? Ninguém tem uma ausência de algo que não permite participar. E o teto alto porque você faz uma atividade que ela pode trazer ganhos e avanços de aprendizagem maiores, né? Que o aluno possa ir além daquilo que você espera. E isso vai favorecer também eles quererem continuar aprendendo, né? Então, assim, isso é um pouco da experiência que eu tenho feito hoje, que, assim, é fantástico. Depois que você começa a trabalhar aulas desse jeito, você não para mais. E, Léo, é bonito você trazer, né, como que você faz aí a condução e como que você também traz esse lugar seguro, né, em que o erro, ele é, de fato, a possibilidade de você investigar, e não é um erro para excluir, né, não é um erro aí para julgar ou delimitar a ação de ninguém. Eu fiquei pensando aqui que talvez, né, nessa filosofia, né, nesse método aí que você traz, nessa metodologia, podemos dizer assim, né, para você ensinar matemática, o feedback deve ser um pilar importante, né, exatamente porque ele deve estar ligado aí a essa mentalidade de crescimento e essa mentalidade de possibilidade dentro do aprendizado. Como que você utiliza o feedback para motivar os alunos e para cultivar essa mentalidade positiva em relação à matemática? Então, isso também é muito legal de compartilhar. Queria deixar claro só que ainda não sou uma sumidade em todo esse tema das mentalidades matemáticas. Ainda estou aprendendo, né? Ainda estou lendo, ainda estou testando, né? A gente está sempre, como você falou, em desenvolvimento. Mas a experiência que eu venho tendo de feedback é muito o seguinte: quando eu costumo avaliar os alunos de várias formas, por exemplo, né? Tem vários instrumentos de avaliação, mas a gente sempre traz um pouco essas provas escritas na matemática, que são tão temidas muitas vezes, né? E a gente traz isso para tentar suavizar também de uma forma, porque eles vão enfrentar isso em avaliações externas também, fora da própria escola. E aí, o que eu tenho mudado, né? Por exemplo, me incomodava muito essa coisa de alguns alunos de tipo, eu tenho que ser o aluno 10 em matemática. Tinha alunos que, às vezes, nessa coisa da mentalidade fixa, que se tirava 9,5 numa prova de 10, sofria muito com isso e se comparava, né? E aí, de uns anos para cá, eu tenho chegado para eles e falado que ninguém vai tirar 10 mais na minha aula de matemática. Aí ele fala, nossa, né? Por quê?
Aí eu falo assim, porque eu comecei a fazer aquela avaliação contínua, né, e mais formativa em períodos de tempo mais curtos, né, e trazendo muito assim, esse teste hoje de matemática vai valer 3, esse teste amanhã vai valer 5, né? Parece uma bobagem, mas assim, isso assim, praticamente acabou com essas discussões que existiam ali, do tipo, que nota você tirou, né? Se eu tirei 10 e não. E também, aliado a isso, por exemplo, às vezes o aluno vai fazer uma avaliação de matemática, às vezes ele não está bem naquele dia, né? Ele se esforçou, trabalhou, mas às vezes ele não consegue mostrar aquilo que ele conhece naquela pergunta, né? Então, o que eu tenho feito muito é assim, aplico alguns testes ali entre algumas aulas, né, focados nos objetivos de aprendizagem. Depois, quando eu vou dar o retorno para eles, primeiro, eu não faço aquela entrega de provas na sala que cada um pega a sua e vai olhar a dos outros. Eu faço a devolutiva individual, né? E aí eu programo uma atividade para os outros alunos fazerem e chamo os alunos individualmente. E aí eu vou discutindo a avaliação dele com ele, né, ou com ela. E aí a gente vai dialogando e eles vão me mostrando nesse diálogo ou algumas coisas que tiveram dificuldades naquele momento e a gente já vai intervindo ali nesse processo, ou eles às vezes resolvem oralmente coisas que por escrito não saiu, isso significa que ele tem aquela habilidade, né? E aí, nesse processo, eles vão ganhando confiança, porque eles não ficam com medo de receber uma nota, né, ruim, porque a gente vai tentar melhorar aquele processo. E aí, quando eles veem que eles conseguem evoluir naquilo que eles não conseguiram, eu inclusive, aumento a nota deles da avaliação, né? E aí não tem mais essa preocupação com a nota, porque o importante é melhorar naquela habilidade que não está tão legal, é evoluir no aprendizado. Então, assim, esse processo de feedback, eu tenho valorizado as ações deles durante as aulas e também nas avaliações, e isso tem deixado cada vez mais confiantes, né? Especialmente como a Jo Boller fala nos livros dela também, a questão das meninas, né, com a matemática, que em algum momento começa a ter algum tipo de estranhamento, e elas têm participado cada vez mais, e se sentindo mais confiantes para participar de Olimpíadas e de outras coisas também. Isso tem sido muito prazeroso. Professor Léo, olha, uma verdadeira inspiração, né? E acho que a gente conversava um pouquinho, né, antes de começar a entrevista, e eu falava um pouquinho dessa ideia de que a gente tem de trazer no programa as pessoas que, de fato, estão fazendo essa diferença de formiguinha que eu falo, né? De um para um, de cada aluno, de cada pessoa. Então, acho que o que você traz aqui é uma inspiração gigantesca, né? E acho que a ideia realmente não é ser nenhuma sumidade mesmo, mas é dizer assim, olha, pessoal, estou fazendo lá na minha sala, então é possível que você faça na sua sala também. Eu agradeço muito por você compartilhar com a gente, né, comigo principalmente, com toda essa audiência, a sua paixão pelo ensino de matemática, mas principalmente por estar inovando, né, e de fato digamos assim, numa área do conhecimento que precisa dessa inovação para cada vez mais as pessoas se aproximarem. Léo, muito, muito obrigada pela sua presença. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe e, com certeza, a gente vai pedir para o professor Léo voltar aqui com a gente. Muito obrigada, Léo.